Fala galerinha do segundo, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, gente, mais uma aulinha aqui com o professor Thiago. Mais uma aulinha de química para vocês. Muito simples essa aula aqui, só que vocês têm que lembrar alguns conceitos lá das aulas anteriores, tá, gente? Inclusive de anos anteriores também, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui. Caso vocês não lembrem, vai ter que dar uma pesquisadinha sobre a parte de força dos ácidos, tá bom? Eu vou pesquisar também. Se eu tiver alguma videoaula sobre força dos ácidos e das bases, eu vou deixar disponível para vocês. Beleza? Então vamos lá. Hidrólise salina é o processo contrário, o processo inverso da reação de neutralização, gente. Então uma reação de neutralização era aquela reação de um ácido com uma base, formando sal mais água. Essa era a reação que a gente já viu lá no primeiro colegial. A gente viu lá no oitavo, no sétimo e no oitavo ano. Tudo bem? Reação de um ácido com uma base gera sal e água. Foi no oitavo ano a gente viu isso. Viu no primeiro também. Então vocês já viram várias vezes, tá bom? Agora, o processo que a gente está vendo aqui é o contrário. A gente pega o sal, coloca ele na água, ele sofre um processo de hidrólise salina. Hidrólise significa quebra a partir da água. Então a gente quebra o sal usando água. Portanto, a hidrólise salina produz um ácido e uma base. Dependendo da força do ácido e da base formada, é possível determinar o caráter do sal que foi dissolvido na água. Lembrando que um sal, quando dissolve na água, ele sofre duas coisas, tá, gente? Ele sofre a dissociação iônica, então ele quebra a molécula do sal, formando o cátion e o ânion. E essa dissociação iônica, o cátion vai reagir com a água, o ânion vai reagir com a água, fazendo o processo de hidrólise salina. Observação, para ocorrer a hidrólise salina, precisa necessariamente formar ou um ácido fraco ou uma base fraca, tá bom? Porque quando forma um ácido forte e uma base forte, eles vão preferir ficar sempre na forma iônica, então não vai ter uma hidrólise salina. O que vai acontecer é simplesmente a dissolução do sal, beleza? Então vamos ver aqui como funciona essa hidrólise salina. Um ácido forte prefere estar na forma dissociada, tá bom? Então um ácido forte prefere estar na forma dissociada, liberando H+ no meio e deixando o meio ácido. Então olha aqui, uma reação do ácido, quando ele... Estou falando de ácido, não estou falando do sal, tá? Estou no ácido. Quando eu formo um ácido forte, o que acontece? Esse ácido entra em contato com a água, vai formar H+ mais A-, né? Esse é o princípio do ácido. Então olha a setinha do equilíbrio, isso daqui está em equilíbrio, forma muito mais H+ e A- do que o ácido na forma conjunta, né? Na forma unificada, aí, na forma junto, não dissociada. Então eu tenho muito mais H+ no ambiente. Se tem muito H+ no ambiente, a gente fala que o meio ficou ácido. Ah, professor, então se na hidrólise salina eu pego o sal, ele vai reagir com água e formar um ácido forte, o que vai acontecer? Vai ter muito mais H+, né, gente? Tá bom? Se formar um ácido fraco, vai ter muito mais na forma não dissociada. Ou seja, ocorre a hidrólise salina, mas não fica ácido, porque tem pouco H+ no ambiente. Tá? Então o H+ vai reagir com a água para formar o HA. Tudo bem? Então, na verdade, o ânion, né, reage com a água para formar o HA. Uma base forte tem a mesma característica do ácido, só que agora liberando o OH-, deixando meio básico, tá bom? A mesma característica. Quando é forte, ele se dissocia, tá bom? É melhor. Aqui ele se dissocia liberando OH-, aqui ele se ioniza formando H+, tá bom? Agora, quando eu tenho um ácido forte, que eu tenho H+ no meio, e eu tenho uma base forte, que eu tenho OH- no meio, então eu deixo meio ácido e básico ao mesmo tempo. O que acontece? Quando eu tenho então um ácido forte e uma base forte, os dois reagem entre si para produzir água. Tudo bem? Como eu sei o caráter ácido básico do sal direto, só olhando o sal? Bom, se os produtos da hidrólise forem um ácido forte e uma base fraca, ele vai ficar ácido. Se for um ácido fraco e uma base forte, ele vai ficar básico. Se os dois forem fortes, fica neutro, pelo que eu expliquei na anterior. Se os dois forem fracos, a hidrólise acontece, mas o meio fica neutro. Então, nesse terceiro caso, nem acontece a hidrólise quando forma ácido forte e base forte. Não ocorre a hidrólise, por isso o meio fica neutro. Agora, no último caso, ocorre a hidrólise, mas o meio vai ficar neutro. Tudo bem? Um detalhe importante, tá, gente? A gente não precisa fazer a hidrólise para saber o caráter do ácido, do sal. Só ver quem veio origem, quem deu origem. Quando a gente fizer o exercício, a gente vai ver isso. Aqui eu botei alguns exemplos, tá? Uma tabela com alguns ácidos fortes e algumas bases fortes. Como eu disse, eu vou procurar aqui, se eu tiver algum vídeo já separado, eu deixo no link no final
da nossa aula para vocês acessarem o vídeo sobre ácidos e bases para ver a força do ácido e a força da base. Mas basicamente aqui nós temos alguns exemplos, tá, dos ácidos fortes. Clorídrico, iodídrico, bromídrico, tá bom? Nós temos o ácido clórico, o ácido, aqui é o perclórico, nós temos o ácido sulfúrico e o ácido nítrico que são fortes. As bases fortes são quando o metal é da família 1A ou o metal da família 2A. Beleza? Vamos entender então o exercício. Eu vou fazer aqui, ó, as ilustrações de cada item indicam a solução no instante da dissolução do sal e após eventuais hidrólises. Indique nos recipientes as espécies presentes em instantes 1 e 2 e classifique a solução final em solução ácida, básica ou neutra, justificando com as reações químicas. Só de olhar, por exemplo, esse carinha, quem deu origem ao cloreto de amônio? Então, o NH4 vem da base, então NH4OH é uma base fraca, ou da amônia, amônia é uma base fraca, e o Cl vem do ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte, então a solução final vai ser ácida. Nem precisa fazer nada, tá vendo? Muitas das perguntas só fazem isso, só perguntam isso, então eu já sei que o caráter da solução final é ácida. Agora, respondendo o exercício, olha lá, ó. No primeiro potinho tem tanto NH4 quanto Cl, quando eu coloco água, eu formo a base, que deu origem ao NH4, tudo bem, o NH3, e eu formo a solução ácida de HCl, então H+, Cl-, tudo bem? Lembrando, vai formar HCl? Não, por quê? Porque o HCl vai se ionizar formando H+, ou H3 ou mais, e Cl-, deixando meio ácido, tá bom? Então aqui, ó, NH4Cl formando NH4 mais Cl-, tá bom? O NH4 reage com a água formando amônia e H3O+, do ácido que vai formar o H3O+ aqui, tá bom? Vamos lá então. Segundo, ó, Na e HCO3. Opa, o Na vem do NaOH, metal da família 1A. Então a base forte. O HCO3 vem do H2CO3 ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então se é uma base forte, um ácido fraco, o meio vai ficar básico. Tudo bem? Se vai ter básico, tem que ter OH na solução. Você tem que ter OH na solução, o NaOH. O Na fica na forma catiônica. E aqui nós ficamos na forma catiônica e o OH na forma aniônica, tudo bem? OH-. E o ácido carbônico, professor? Bom, o ácido carbônico, como ele é fraco, ele fica na forma de ácido carbônico. Se fosse forte, ia formar H+, e CO3-. Beleza? Então, quais são os produtos da reação? Olha lá, o NaHCO3 produz Na+, e HCO3-, tá bom? Então, já tem o Na+, lá e o HCO3- na forma... Ele vai reagir com a água, é aí que é a hidrólise, tá? O HCO3 reage com a água formando H2CO3 mais OH-. Então é a produção aqui, ó, NaOH, Na e OH e o H2CO3, tá bom? O último exemplo agora é NaCl. O Na vem do NaH, NaOH, que é uma base forte. O Cl vem do HCl, que é um ácido forte. Reagindo os dois, Na mais Cl-, como eu coloco na água, eles simplesmente se dissociam em Na e Cl-, porque os dois vieram de bases de ácido forte e base forte. A solução fica neutra. Tudo bem? Galerinha, é só isso. Você vê que a teoria é bem tranquilinha, tá? Tentem fazer alguns exercícios aí, procura na internet, pega os adicionais, faça alguns exercícios, tá bom? Porque tem mais coisas aí que a gente vai fazer na próxima aula, quando a gente falar dos exercícios, vai ter uma aula só de exercícios gerais, e a gente vai ver alguns conceitos de aplicação dessa parte, tá bom? Bons estudos para vocês, meus queridos. Beijinho no coração, até a próxima e tchau, tchau!